Olá pessoal da TV Galvão e olá você também que nos segue lá na página Rafael Galvão no Facebook. O nosso carinho, o nosso afeto de sempre. O povo quer o Lula para deter o Bolsonaro. É isso que mostrou a última pesquisa de Poder Data, que é a pesquisa feita pela Poder 360, que é um jornal virtual tão somente, mas de muita importância, fundado por aqueles que, alguns anos atrás, saíram da Folha de São Paulo. Bom, vamos aos números. Nós temos aqui, na pesquisa feita essa semana, os seguintes dados. Bolsonaro com 35%, Lula 21%, 10 pontos acima do Moro, que está com 11, Mandetta com 5, Dória com 4, Ciro Gomes e Dino com 3%. O Lula ainda é o candidato mais competitivo para apiar do poder através da via democrática o presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa foi feita através de telefone. Um dado que é interessante, né? Tira as cidades do interior, onde tem pessoas que não têm telefone em casa, muito menos celular, não tem nada. Então não é uma pesquisa presencial, onde poderia dar um número muito maior, inclusive, ao Luiz Inácio Lula da Silva. Para o segundo turno, dariam os seguintes números, tá? Lula empatado com Bolsonaro em 41%. Num segundo cenário, onde fosse colocado Bolsonaro e o Haddad como candidato e não Lula, teríamos 38%. Num outro cenário, colocado entre Moro e o Bolsonaro, Bolsonaro com 40%, Moro com 37%. Num cenário Bolsonaro e Ciro Gomes, Bolsonaro 48%, Ciro 33%. E num cenário que se colocasse, então, o Dória, no segundo turno, Dória teria 32% contra 45% do Bolsonaro. Pois bem, vamos analisar essas pesquisas, essa pesquisa propriamente dita, para a gente poder ver algumas realidades. A primeira coisa que observo é a desidratação da candidatura Ciro Gomes. Ciro Gomes buscou se afastar das forças de esquerda, caminhando para a direita, levando o PDT ao centro. Aliás, o Rodrigo Maia, que é o aliado de primeira hora, pelo menos é o que aparenta ser, né, do Ciro Gomes, ele toda vez que cita o PDT para alguém, ele diz que o PDT é um partido de centro, ou seja, não é mais um partido de esquerda. Eles estão migrando da esquerda para o centro, né? E alguns colocam na conta do Ciro Gomes saída do PDT para o centro, abandonando a esquerda, né? Descaracterizando o PDT, que historicamente sempre foi um partido de esquerda, um partido trabalhista, que tinha o trabalhismo como a via para se chegar ao socialismo e o socialismo democrático. Pois bem, essa é a primeira observação que a gente pode fazer, né? E a outra, que é mais óbvia que isso, né, é que o Dino, que está com o mesmo número de 3%, que foi aí eleito o melhor governador do Brasil nessa gestão aí, né, da última eleição para cá, tem tido excelentes avaliações no seu estado, mas não saiu do campo progressista, não saiu do campo de esquerda, não se alinhou, por exemplo, com as forças do antigo PFL, do DEM, como ocorreu com Ciro Gomes. Inclusive, é um equívoco o Ciro e o PDT
estarem aliados com o DEM em Salvador. Sinceramente, o DEM da Bahia representa o carlismo, ele representa todo aquele fantasma do Antônio Carlos Magalhães. O ACM Neto é neto do Antônio Carlos, é herdeiro político de um modo de se fazer política temerário. Eles são amigos, tanto ele, o ACM Neto, quanto o Rodrigo Maia, eles são amigos do capital especulativo, do mercado financeiro. O mandato do Rodrigo Maia é um mandato que veio dar sustentação ao mercado financeiro, todos sabemos disso. Aliás, o Rodrigo é oriundo de lá, e o discurso do Ciro é um discurso sempre de crítica ao mercado financeiro, está buscando alianças aí na burguesia nacional, desenvolvimentista, industrial, né, mas está se aliando ao mercado financeiro por tabela. Essa é a grande verdade. Voltando ao Dino, o Dino é esse cara que tem aí crescido, e vou lhe falar, se houver a fusão entre o PSB e o PCdoB, pode ser que o Dino de fato seja o candidato a presidente. E o PSB largue inclusive essa aliança que tá fazendo com o PDT para a eleição de algumas capitais do Brasil. Então, notamos esse equívoco do Ciro, né, e do seu partido. Notamos uma notoriedade, ainda que mínima, mas uma notoriedade. Poxa, o Ciro tem uma carreira muito mais antiga na política que o Flávio Dino, e os dois estão empatados com 3 pontos. Né? Então o Dino está crescendo, né, dentro da adversidade, e o Ciro... essa é uma resposta do povo ao Ciro, né? Que o caminho, a estratégia está errada. Ou muda agora, ou vai chegar muito menor a eleição do que foi na última. E as pessoas observam a postura. Enquanto era para o cara não estar enfrentando o bolsonarismo, né, mesmo tendo perdido lá, não indo para o segundo turno, ele foi viajar, foi para fora do Brasil. Ele teve críticas, inclusive, dentro do partido dele à época, por ter essa postura. Então as pessoas observam isso. E pode acontecer com ele o que aconteceu com a Marina Silva. Numa eleição quase vai para o segundo turno, na outra muito próxima do traço. Então, bote as barbas de molho, doutor Ciro Gomes. E a outra questão é a confirmação do Lula como o candidato de predileção do povo para enfrentar e obstacularizar o bolsonarismo no Brasil. E aí a gente tem que abrir para uma outra análise, né, para as elites, a mídia, a Globo precisamente, porque se não se aliarem, meus amigos, se não fortalecerem, se não tiverem aí a aposta na candidatura do Lula como candidato a presidente da República, vocês estão lascados na mão do bolsonarismo. E o Bolsonaro, num segundo mandato, sem a necessidade de ter que ficar agradando a B e C, coisa que ele tem dificuldades, e mesmo assim está fazendo nesse primeiro mandato, né? Ele, no segundo mandato, que não precisa se reeleger, meu amigo, vai ser heavy metal para cima de vocês. Vai ser heavy metal. Então, acho que é importante a burguesia brasileira, que está sendo prejudicada pela política do Bolsonaro, né, que é inimigo-alvo dele, que busque um diálogo com o PT e com o Lula. E que comecem também porque a justiça tem feito isso, né? Mostrado, e onde o Lula tem tido processo, ele tem sido absolvido. Contumazmente, 5 vezes consecutivas ele foi absolvido.
de acusações mentirosas e levianas. Então está na hora da mídia, está na hora, enfim, daqueles que tentaram destruir o Lula e o PT começarem a andar no eixo, né, voltar para o eixo, andar no prumo, porque o pau vai comer para cima de vocês. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas disso. Né? Aí vale aquela máxima, né? Quando a gente vê injustiça na casa do vizinho, a gente tem que se incomodar. E a gente tem que estar do lado da justiça e da verdade. Porque a injustiça que bate lá hoje, amanhã está batendo aqui. Está batendo aí, na sua casa. É isso que alguns até da esquerda que comemoravam a desgraça do Lula, a desgraça do PT, né, agora vão ter que colocar a viola no saco e as barbas de molho, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco, bate no Ciro, bate no Dino, bate no ACM, bate em todo mundo. Então, é importante analisar as mensagens que o povo manda para os governantes, para os políticos, para aqueles que estão no poder, para aqueles que almejam estar no poder. E vão precisar do Lula, sim. Lula não pode ser descartado. O PT não pode ser descartado. Com toda a propaganda feita contra o Lula para destruí-lo, para destruir o Partido dos Trabalhadores, com toda a propaganda, com todo o processo sendo deturpado, violentado, né, desvirtuado, todo o processo legal, no intuito de acusar, de condenar o Lula e condenar o Partido dos Trabalhadores, tentando vitimizar, né, matar de morte, ferir de morte, aliás, ferir de morte o partido, né, eleitoralmente falando. O PT conseguiu levar o Haddad para o segundo turno e o Haddad teve 47 milhões de votos. Não é pouco, não. Se não houvessem aqueles que vieram a se abster de votar, e também aqueles que votaram branco e nulo, né, achando que isso é um grande protesto, e não é uma besteira, desinteligência, ainda mais no contexto que estava aquela eleição de 18, meu amigo, minha amiga, vocês têm responsabilidade de ter eleito a esse cabra aí que está destruindo o país. O país está literalmente em chamas. E ele não coloca o exército para ser força auxiliar aí na ação de se apagar os incêndios, de se salvar tanto a Amazônia quanto o Pantanal. Ele está pouco se importando com o equilíbrio ambiental. Ele quer mais que o Pantanal vire pasto e os grileiros daquela área ali tomem os santuários ecológicos, né, para poder fazerem negócio. Mais nada. Mais nada. Nada. Então, é importante que se tenha na consciência que é preciso haver uma estratégia. E aí isso vale para a mídia, que está aí preocupada com censuras, né? Preocupada com cortes de verbas públicas, né? Para publicidade nos seus veículos de comunicação, porque ele vai colocar nos veículos que são possessão dele, por tabela. Que ele pode não ser o dono no papel, mas quem manda é ele. Haja vista as demissões do professor Vila na Jovem Pan, haja visto o isolamento que procurou fazer em cima do Paulo Henrique Amorim, da sua demissão da Record. Ou você se esqueceu disso? E por último, a questão da demissão da Sheherazade do SBT. Acabou o contrato e o SBT não quis renovar. Ainda teve
cara de pau de dizer que foi por causa dos 200 mil reais que o SBT pagava a Sherazade de salário. A Sherazade saiu porque ela era de extrema direita, vivia falando impropérios iguais ao Bolsonaro, defendia o Bolsonaro com unhas e dentes, né, quando era deputado federal, depois candidato, e depois ela muda completamente de posição, ela se apercebe do perigo que é ter um governo proto-fascista, com a essência fascista, com uma essência antidemocrática, com uma essência de perseguição à imprensa via, não as efetivamente empresas de imprensa, a não ser a Globo, que ela ataca a Globo diariamente. Não, o governo ataca a Globo diariamente. E a Globo revida diariamente, né? Mas, tirando a Globo, todas as outras estão sendo beneficiadas. Porém, ele manda, ele faz, ele desfaz, ele é useiro e vezeiro de fazer isso. Exerce seu poder imperial, né, seu poder ditatorial contra a imprensa, né, e é preciso parar Bolsonaro. É simples assim. E como vai se parar Bolsonaro pelas vias eleitorais? Sem a presença do Lula, eu acho muito difícil. Sem a presença do Lula numa eleição, eu acho muito difícil. Portanto, senhores do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, vocês têm nas mãos todos os artifícios e todos os instrumentos para anular o julgamento do Lula. E devolver ao Lula seus direitos políticos para que ele possa concorrer. Agora, mesmo não concorrendo, o Lula é o eleitor mais importante dessa eleição. É a força do carisma que o Lula ainda exerce sobre grande parte da população brasileira, um instrumento ferrenho e feroz numa eleição para levar alguém para o segundo turno, e se ele tiver por aí, sendo o cabo eleitoral que ele é, que elegeu a Dilma inclusive na eleição de 2014, ela quase perde. Ela não perdeu a eleição porque o Lula entrou na campanha se recuperando ainda do câncer de garganta, entrou na campanha e foi para dentro da campanha e foi para o pau e ajudou a ganhar a eleição. Então, portanto, se você que é de centro-esquerda, que faz parte dessa burguesia nacional, né, que quer que pelo menos ter a sobrevivência do seu veículo de comunicação, né, e você que que a classe média prima, mas não é fascista, prima pela democracia, prima pela liberdade, prima por, enfim, não comer o pão que o diabo amassou, e olha que vem aí uma crise econômica tenebrosa para cima desse país, numa pandemia como essa, o país queimando, e vai ainda aí a União Europeia deixar de fazer comércio com o Brasil por causa da negligência que o país tem tido com a Amazônia e com os seus biomas, né? Vai ficar muito difícil a situação econômica para esse país. Muito difícil. E já temos aí uma política nefasta econômica que nós falamos ontem aqui no TV Galvão e falamos também pela nossa página no Facebook. Eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, né? Aperte o sininho e se inscreva também lá no nossa página. A página é nossa, não é minha não, viu? É nossa. É pela luta pela democracia no Brasil. Então, o Lula é isso. Não é carta fora do baralho, não é um zero à esquerda, muito pelo contrário, é o maior eleitor do Brasil hoje e se tudo der certo,
será, na verdade, candidato a presidente, né, e com grande possibilidade de ajudar a derrotar o bolsonarismo. O resto é churumela, é despeito, é deboche, é ignorância e é um pouquinho de inveja. Lula vai ser e é ainda o coringa dessa eleição de 2022.